Fala pessoal, beleza? Mais uma vez na área, professor Igor Belo. Estou aqui para dar continuidade ao nosso edital do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar de heredogramas. Mas de antemão, já peço para você compartilhar aqui esse vídeo, ative as notificações, se inscreva no canal, é muito importante. As notificações realmente são importantes para toda vez que eu soltar um vídeo novo, você saber receber essa notificação para você seguir acompanhando nos seus estudos. E também me siga na rede social, @professorbelo, lá no Instagram, beleza? Qualquer coisa pode me mandar mensagem. Se você também tiver alguma dúvida sobre o material, pode me escrever, pode me mandar mensagem. Já tenho recebido diversas mensagens de alunos, não só do estado do Rio de Janeiro, como de outros estados também, principalmente do Nordeste, em relação ao material. E eu já disse aqui, quando eu bater 1000 inscritos, eu disponibilizo esses PDFs para vocês, beleza? Em relação a liberar as questões antes para vocês fazerem, eu ainda não consegui me programar, porque minha vida está muito corrida. Então, por enquanto, eu vou mantendo as questões aqui. Na hora que eu apresentar uma questão para você nesse vídeo, dá uma pausa no vídeo, tenta ler a questão, analisa o heredograma, que eu vou falar aqui rapidamente com vocês, para vocês conseguirem resolver os itens, beleza? Ou também pode procurar a questão na internet, tá ok? Da Banca FGV. Todas as questões que eu coloquei hoje para vocês, à exceção de uma, são da Banca FGV. Beleza? Bom, hoje a aula é punk. É punk. É a aula que vai separar as meninas das mulheres, os meninos dos homens, tá? É uma aula pesada, a FGV gosta disso daqui. Não está inscrito no seu edital a palavra heredograma, mas está escrito leis de Mendel e ampliações das leis de Mendel. Então faz sentido esse tipo de questão na sua prova, beleza? Porque você vai continuar fazendo cruzamentos genéticos. E o heredograma nada mais é, para a gente começar a nossa aula teórica aqui, do que uma representação gráfica de uma família, das relações de parentesco de uma família. Então você vai ter um pai e uma mãe cruzando entre si, tendo filhos. E esses filhos tendo outros filhos. E esses filhos tendo outros filhos, e por aí vai. É quase que uma árvore genealógica de uma família. Então, basicamente, o conceito de heredograma é uma representação gráfica, é uma forma gráfica de representar as relações de parentescos de uma família. Esse é o conceito básico. Outra coisa, é a partir deste heredograma, nome feio, né? É a partir deste heredograma que você vai perceber como que irá acontecer um padrão de herança daquela família. Como uma certa característica está passando de pai para filho, tá? Da mãe e do pai para os filhos. Será que essa característica ela é dominante? Será que essa característica ela é recessiva? Essa é a ideia que nós vamos buscar hoje. Aprender a teoria e resolver 5 questõezinhas no final disso daqui, beleza? Vamos lá. Então você vai verificar de fato como que se dá aí o padrão de herança genética naquela família. Podemos inclusive verificar, olha lá, se uma certa característica ela é dominante ou recessiva. Lembra? A gente já aprendeu genética nos outros vídeos. O que é uma característica dominante? É aquela que se manifesta, o gene dominante, ele ganha do gene recessivo. Então, por exemplo, você já está cansado de ver comigo. Por exemplo, o par azão-azinho, se uma questão falar que o azão é o gene dominante, com certeza essa característica dominante vai ganhar do gene recessivo azinho, logo a característica dominante vai se manifestar, vai apresentar aquela característica naquele indivíduo. Tranquilo? Já a característica recessiva, via de regra, ela aparece em homozigose. Às vezes uma pessoa que tem o par azinho-azinho, ela vai manifestar uma característica recessiva justamente porque ela não tem nada que a domine. E aí sim, esse gene vai acabar se expressando. Ok? Então a ideia do heredograma vai ser essa, você comparar homens e mulheres e ver como que essas características vão passando de geração em geração. Com isso você consegue identificar o genótipo das pessoas, você vai ter que buscar as letrinhas, o tal par azão-azinho, bezão-bezinho que está ali naquela família, ok? E nem sempre, atenção, nem sempre a gente consegue, né, conseguimos identificar o genótipo de todos os indivíduos de um
heredograma. Tem vezes que não dá. Você fica sem saber se aquela pessoa é ou não é heterozigota ou homozigota e por aí vai. Agora, o bacana do heredograma, as pessoas têm um pouco de medo disso no ensino médio, porque você tem que pensar. Dá um pouquinho de trabalho, você tem que analisar esse heredograma para você chegar numa conclusão dessa. Estudar esse padrão de herança dá um pouquinho de trabalho, e aí o aluno, quando vê uma questão de heredograma, ele pipoca. Ele fala, não vou fazer não, vou chutar. Né? Então, assim, você vai enfrentar 10 questões na prova do bombeiro da Banca FGV. 10. Se uma for dessa aqui, pode ter certeza que muita gente vai pipocar. Tá? Mas eu não quero que você faça isso. Eu quero que você verifique nessa aula de hoje a confiança que eu vou tentar te passar para você partir para dentro da questão e resolver. Porque uma questão pode fazer a grande diferença na tua prova, hein? Tá? Física e química, se não me engano, tem 15 itens. Biologia tem 10, é bem menos. Você pode até zerar alguma das provas, não tem problema, desde que você faça metade da prova como um todo. Tá? São 100 questões, você vai ter que acertar 50 questões pelo menos. Ah, eu vou abandonar a biologia. Beleza, pode abandonar. Tu vai trabalhar com 90 questões, tem que fazer pelo menos 50 itens dessas 90 aí e buscar sua classificação. Tá ok? Vamos lá, como é que funciona esse heredograma? Essa análise gráfica que a gente vai usar para representar uma família. É bem simples, galera. Eu trouxe alguns símbolos aqui, tá? Que eu retirei da internet, para que você tenha uma ideia de como é que funciona a regra para você fazer esse estudo. Basicamente, o que você tem aqui? Eu vou falar o básico, tá? Todo quadrado num heredograma, um quadrado simples, vai ser sempre um homem. E todo círculo num heredograma vai ser sempre uma mulher. Agora prestem atenção. Se este quadrado, que é este homem, tá, estiver pintado, ele estiver rachurado, manchado assim, você vai dizer que este homem, ele está afetado com uma certa característica. Mas pode ser uma doença, a gente não sabe o que é. Mas a questão vai ser bem clara que esse homem vai estar afetado com alguma característica. Se essa mulher, que é a bolinha, tiver manchada também, a gente vai dizer que ela é uma mulher afetada. Ela está com alguma característica no corpo dela que a gente também não sabe qual. O grande lance vai ser a gente estudar como que esse homem e essa mulher passam essas informações para os filhos. Daí vem o tal casamento. Então, como é que funciona estes símbolos, né? Se você perceber aqui essa figura que eu trouxe. Olha só, a primeira linha ali. Isso aqui é básico, tá, pessoal? Isso aqui é só para você relembrar um pouquinho. Com 3 minutinhos eu termino isso daqui. Olha só. Quadradinho, ok? E o círculo, por exemplo, aqui no heredograma o básico é esse aqui, né? O quadradinho. O quadradinho é o sexo masculino. Normal, ou seja, o cara não está afetado. Agora veja bem, se eu pegar esse quadradinho e pintar ele, aquele pintor de rosa, eu já sei que agora esse homem ele está atingido. É uma pessoa, é um homem atingido por alguma característica, por algum traço, por alguma doença. Ok? É isso que eu quero que você saiba. Mesma coisa a questão da mulher. Observe, por exemplo, a bolinha. A bolinha está branquinha, normal. É uma mulher, né? Sexo feminino normal. Agora, olha aqui, ó, pintada de rosa. Se essa mulher tiver pintada, manchada com alguma cor, ela também estará afetada. Tudo bem? Agora, olha que legal, isso aqui é regra, hein? Toda vez que um quadrado se ligar a uma bolinha e aqui gerar, por exemplo, tipo um T, né? Tipo a futura descendência, eu passo a ter nesse momento um casamento. A biologia entende isso aí como um casamento. É o momento que o homem está copulando com a mulher para ter filhos. Então, por exemplo, se esse homem, que eu vou chamar de Bruno, encontra essa mulher, que eu vou chamar de Mariana, ok? E eles passam a ter aqui, por exemplo, 3 crianças, ó. Olha que interessante. 2 meninas e 1 menino. O que você tem que entender desta figura? Que o Bruno casou com a Mariana, ok? E teve 3 filhos. Quais são os 3 filhos? Por exemplo,
Joyce, essa aqui, Isadora, e por fim, teve esse menino aqui, que é o Henrique. Entendeu a jogada? Então eu sei que Joyce, Isadora e Henrique são filhos de Bruno e Mariana. É esse perfil que eu quero que você entenda. Agora eu vou piorar para você. Imagina a seguinte situação. Aqui, ó, imagina isso daqui, ó. Essa menina aqui, a Joyce, ela, por exemplo, conheceu esse cara aqui, numa noitada. Você consegue perceber que eu tenho uma primeira linhagem, que é Bruno e Mariana, e agora eu tenho uma segunda linhagem, que são os filhos de Bruno e Mariana, concorda? E agora essa Joyce, que é uma das filhas lá do Bruno e Mariana, conheceu um carinha. E vou além. Consegue perceber que esse camarada aqui, ele não é filho de Bruno e Mariana? Ele está fora da jogada? Ele é um cara que a Joyce conheceu. E aí agora a Joyce, ao se relacionar com ele, teve 2 filhos. Esse, vamos começar aqui pela esquerda, né? Teve esse aqui, ó. E esse. Consegue perceber que esses 2 homens que eu pintei de vermelhinho são filhos da Joyce com este homem aqui? E eles representam a minha terceira linhagem, eles são os netos de Bruno e Mariana. É isso que eu quero que você comece a perceber, tá? Nesse modelo que a gente usa, que é o heredograma, ok? Show de bola. Vou apagar, tá? Isso aqui é a parte teórica. Vou só mostrar algumas coisas finais aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo isso daqui? 3 e 4. Beleza? É uma junção como se eles fossem irmãos. 3 e 4 são irmãos. São filhos de alguém. Por exemplo, igual essa parte aqui, ó. São irmãos e irmãs. Eu tenho um homem, uma mulher e um homem. Fazendo a leitura aí da esquerda para a direita. Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e subir com um traço juntando uma mulher com um homem. Aí eu estou dizendo que este indivíduo com esta mulher tiveram 1, 2, 3, 4 filhos no geral. 2 meninos e 2 meninas. É isso que eu quero que vocês compreendam. Beleza? Existe também casos de casamentos consanguíneos, existe a questão de gêmeos, são essas representações aqui, ó. Por exemplo, tá vendo isso daqui? São gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos. Mas é muito raro aparecer uma questão de heredograma assim. Beleza? Às vezes aparece também, por exemplo, casamento entre primos, tá? Por exemplo, aí falam casamento consanguíneo. Vou dar um exemplo. Eu tenho esse homem com essa mulher, tá? Aí eu tenho aqui, ó, esse homem com essa mulher. Aí eu falo assim, ó. Essa aqui, esse casal, teve 2 meninas, tá? Esse homem e essa mulher tiveram 2 meninas. Beleza? E esse homem aqui, junto com essa mulher, teve, por exemplo, um menino e uma menina, um casal. Aí eu falo assim, olha, deixa eu apagar aqui esse M para não me atrapalhar. Eu falo assim, ó, essas 2 pessoas aqui, esse homem e essa mulher, são filhas desse casal aqui, ó. O que você está entendendo? Eu tenho um quadradinho, que é um homem, uma bolinha, que é uma mulher. Esse casal, fiz errado, né? Fiz errado aqui. Deixa eu ligar eles aqui. Pronto. Pronto. Estou fazendo uma ligação direta aqui para você entender. Vou até fazer melhor. Aqui, ó. Vou fazer melhor. Assim eu acho que você entende com maior clareza. Até para poder não errar a simbologia. Ó, eu tenho um homem, eu tenho uma mulher que tiveram 2 filhos. Essa menina aqui, representada por esse círculo, e esse homem aqui, que são irmãos, tranquilos. Aqui, conheceu um maluco aqui, ó. Conheceu um cara. Percebeu ali? Ela conheceu um cara e teve 2 filhas com ele. Já esse camarada aqui conheceu uma mulher, olha lá, e teve um casal de filhos com elas. Aí eu venho e falo assim, olha, essa menina é prima desse menino ali. Concorda comigo? Aí eu boto 2 linhas e boto um traço aqui. O
que eu quero dizer com isso? Isso aqui é um casamento consanguíneo. Essa menina é prima dele e ela pode ter relações com ele e acabar tendo filhos com ele. Perdão, isso vai aumentar a probabilidade de haver algum tipo de doença entre esses primos, né? Entre esse casamento consanguíneo. Tá bom? Então são símbolos que nós vamos usar. Eu não vou ficar esmiuçando todas as possibilidades de heredogramas, não dá, não temos tempo para isso, né? Mas você vai começar a pegar esse feeling durante as questões no finalzinho, tá bom? Vamos lá. O que eu tenho aqui nesse heredograma completo? Eu só quero sinalizar para você o básico. Olha aqui, ó. Primeira linhagem. Homem com uma mulher. Essa mulher, por exemplo, ela está pintada. O que é uma mulher pintada, uma mulher manchada? É uma mulher que tem alguma característica e a gente vai ter que ver se essa característica está passando adiante ou não. Ó, como é que esse casal 1, 2, como é que são os filhos dele? Como é que está na segunda linhagem? Olha quem são os filhos, para você não errar. Os filhos de 1 com 2 é o 5, tá percebendo? É uma mulher 5, porque está ligada diretamente ao casal. É a mulher 6, que acabou ficando manchada, ou seja, ela está com a característica. E é o homem 7. Somente 5, 6 e 7 são filhos diretos do casal 1, 2. Consegue perceber? Por que eu estou marcando isso? Para você não achar que o 4 e o 7 são filhos. Perdão. Para você não achar que o 4 é filho de 1 e 2. Não são. Não é. O 4 não é filho de 1 e 2. O 4 é só um homem que surgiu na vida dessa mulher número 5. Ok? Percebeu isso? Mesma coisa, olha para cá. Essa mulher número 8 que eu estou pintando de rosa é uma mulher que surgiu na vida desse homem número 7. Percebeu a jogada? É isso que eu quero que vocês saquem. Agora preste atenção que legal. Este homem 7 com essa mulher 8 tiveram filhos? Sim. Quantos? O 13, o 14, o 15 e o 16. Tiveram 4 crianças, 4 filhos. 2 meninas, mulher e mulher, 2 homens, H e H. É isso que você tem que começar a perceber. E do lado de lá, tem alguma coisa? Tem, pô. É só você perceber. Por exemplo, o homem 4, que surgiu na vida dessa mulher 5, beleza? Teve filhos. Se você for olhar aqui, ó. Se você for olhar esse casamento que eu estou marcando de verde, essa galera também teve 4 crianças aqui, ó. Filhas de 4 e 5. 9, 10, 11 e 12. 9 é uma mulher, 10 é uma mulher, manchada, né? Afetada. 11 também é uma mulher normal, dita normal. E 12 é um homem afetado. E aí o bizu agora da aula é: ok, entendi a linhagem 1, entendi a linhagem 2, entendi a terceira linhagem, quem é filho de quem que é afetado, quem não é. O caô é: como é que eu vou saber se essa mancha, se essa característica, ela é dominante ou recessiva nesse grupo de pessoas? Essa é a análise mais difícil que nós vamos começar a fazer agora. Então vamos lá. Como que eu vou saber qual é o padrão de herança? Como saber se o padrão de herança, né, dos genes passados dos pais para os filhos, se eles são dominantes ou se eles são o quê? Recessivos. Será que é uma letra zona que está passando do pai para o filho? Será que é um azinho que está passando do pai para o filho? Será que pode ser da mãe para o filho? O que será que está acontecendo neste heredograma? E aí a gente traz alguns macetes, eu trago alguns macetes para você perceber isso, para a gente conseguir matar as questões no final da aula. Que é o seguinte. Primeiro aqui, galera, isso aqui é a parte mais importante da aula, tá? É mais importante até do que você... Deixa eu pegar minha toalhinha aqui, que hoje tá brabo o calor. É mais importante do que até você saber quem é homem, quem é mulher e por aí vai. Mas enfim, olha só. Você tem que gravar isso daqui. Primeiro macete. Verifique
se os pais possuem fenótipos iguais. Mas tem que ser nessa condição aqui, ó. A figura tem que estar vazia, não pode ter ninguém afetado. Como assim, Bela? Ó, vou fazer isso aqui para você, ó. Eu quero pegar um homem unindo com uma mulher, fechado? Eles estão pintados? Não, eles não estão pintados, eles não estão afetados. Eles estão com a figura vazia. Beleza. As características são iguais, eles são pessoas normais. Agora eu vou usar o seguinte. Esse casal teve 3 filhos. Exemplo, um homem, uma mulher e um outro homem. Aí eu venho aqui, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, e pinto esta mulher. Eu pinto esta mulher. Mas não pinto os homens. Pinto só essa garota aqui. Essa garota ficou doente. Aí tu vai falar assim, é totalmente normal, não tá pintada. Um pai que é normal, ele não tá pintado. Pô, teve 2 garotos, 2 meninos normais, perdão. Um aqui e um aqui. Mas, infelizmente, teve uma menina aqui, ó, afetada. Poxa, o que aconteceu? Galera, grava isso. Caso exista um casal assim, caso você comece a observar que existe um casal normal, veja imediatamente os filhos desse casal. Olhou os filhos. Pintado de amarelo. Estou olhando os filhos. Estou olhando os filhos de um casal normal. Se houver alguma criança, né, casal aí, com a figura cheia, ou seja, afetada, você vai gravar. É bem provável que o caráter verificado seja o quê? Recessivo. Então é bem possível que ao fazer essa análise, esta menina que eu estou pintando de bola azul machucada aqui, pintada, é bem provável que ela seja azinho. E detalhe, você sabe que sempre uma característica é determinada por um par de fatores, por isso que eu botei azinho. E aí o que você tem que lembrar? Um azinho veio de quem? Quem que doou esse azinho? A mãe. E o outro azinho veio de quem? O outro azinho certamente veio do pai. Legal, mas veja bem, se o pai e a mãe são normais, se eles não estão manchados, é porque do lado desse azinho tem que ter um azão. Certamente esses pais são heterozigotos. E aí olha que legal, nesse cruzamento de um azinho, que é o pai, e de um azinho, que é a mãe, você já sabe comigo no jogo da velha que as possibilidades de filhos são essas, ó, azão com azinho, depois azão com azinho de novo, e depois azinho com azinho. São 4 possibilidades de crianças nascerem assim, desse jeito. Aí olha aqui o azar que essa menina deu. Ela ficou assim, ó, azinho. Eu tinha um pai normal, uma mãe normal, beleza, eles foram tendo filhos, foram três, mas num desses cruzamentos, a menina acabou pegando o azinho. E aí, pum, manchou a garota. Essa garota apresentou uma característica recessiva. Compreendeu isso? Show de bola. Vou apagar. Agora eu vou raciocinar ao contrário. Olha o macetão. Vamos fazer uma outra análise aqui. Você vai olhar o heredograma lá na sua prova. Você vai fazer a seguinte pergunta. Vamos lá. Se os pais têm agora fenótipos iguais, se eles apresentam uma figura cheia, ou seja, olha para cá. Imagina uma mulher aqui e um homem. E eles estão rachurados, pintados, manchados. E aí você analisa os filhos, por exemplo, uma menina e uma outra menina. Vamos supor que eles tiveram 2 meninas. Ok? E aí você vê o seguinte, caraca, eu tenho pais de figuras cheias, ok? Eles estão manchados, machucados, marcados com alguma característica, não sei o que é. Os filhos dele, são 2 garotas. E eu percebo que essas meninas têm um fenótipo diferente, elas não estão afetadas. A figura está vazia, está em branco. Se isso acontecer, irmão, grava.
há grandes chances desse caráter aí ser dominante. Belo, como assim? Olha pra cá, nego, olha pra cá, nego, presta atenção. Essa mulher tá manchada. Beleza, tá manchada. Essa mulher aqui também, tô confundindo tudo, hein? Vamos lá. Essa mulher aqui está manchada. Este homem aqui, ele está manchado. Só que eles tiveram filhas normais. Pergunto, caraca, essas filhas, muito provavelmente, elas são recessivas. Muito provavelmente, elas são recessivas. Tá bom. Características gerando filhos diferentes, pensa nisso. As crianças vão ser recessivas. Até aí, beleza. O problema é que um azinho veio da mãe. O outro azinho dessa garota veio do pai. Beleza. A mesma coisa para outra irmã. Um azinho veio da mãe, um azinho veio do pai. Mas os pais estão marcados. Os pais estão manchados. Então, como é que eu justifico isso? É porque, certamente, tem um azão aqui do lado do azinho. O azão está ganhando do azinho. O azão é um gene dominante e está marcando a sua presença, está manchando esta mulher, está manchando este homem, esse pai. Ou seja, para uma característica ser dominante, você vai perceber que os pais, homem e mulher, que estão marcados, acabam tendo filhos ditos normais. E olha a sorte que essas crianças deram, hein? Se eu pegar um pai assim, azão-azinho, manchado, e uma mãe, azão-azinho, manchada também, quando eu faço esse cruzamento, eu tenho a seguinte possibilidade. Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Só que as meninas deram uma sorte de pegar um azinho do pai e um azinho da mãe e ficaram diferentes. Deram sorte mesmo. Porque se elas fossem assim, ó, azão, azão, certamente iriam apresentar a doença. Se elas fossem azão, azinho, certamente iriam apresentar a doença, porque a doença vai estar marcada no azão, no dominante. E assim sucessivamente. Entendeu isso? Isso que eu quero que você compreenda para a gente acertar as questões de ideograma. Tá quase acabando a parte teórica para a gente atacar as nossas questões, ok? Da FGV aí. Aí olha que legal, mais um macete, ó. Outro macete bom é, se você observar que a cada geração sempre aparece alguém afetado, é bem provável que essa característica seja dominante. Agora, se essa característica saltar algumas gerações, é bem provável que essa característica seja recessiva. Por exemplo, olha aqui. Imagina esse exemplo aqui. Vamos pegar esse ideograma. Eu tenho um homem que está casado com uma o quê? Mulher. A mulher, ela é normal. Ela não está pintada. Esse homem, ele está o quê? Afetado. Ele está pintado, ele está afetado com alguma característica. Aí esse homem passou essa característica para quem? Vamos ver? Olha com o que ele está ligado. Ó, esse casal teve esse cara e esse casal teve essa mulher. Conseguiu perceber isso? Essa mulher não ficou afetada, mas o irmão dela ficou. Ele está manchadinho de preto. Essa mulher conheceu um homem na vida. Tiveram 2 filhos. Esse camarada quadrado e essa mulher bolinha. Ninguém está afetado. Tá tudo tranquilo. Agora olha para o outro lado. Me acompanha aqui. Esse mesmo casal que teve esse menino conheceu uma mulher aqui, ó, que não está pintada. E tiveram 3 filhos. Uma garota marcada, um garoto que não está marcado e um outro menino que também não está marcado. E aí você percebe que em todas as gerações, ó, aqui no filho, aqui no neto, aqui no bisneto, em todas as gerações está acontecendo a doença. A doença vem se manifestando no pai, dos pais para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto. Isto dá uma sensação
de dominância. Um caráter dominante. Conseguiu compreender? Do lado de lá, do lado direito, a princípio, não temos nada de relevante para mostrar. Era isso que eu queria que você soubesse. Beleza? Agora vem aqui uma parte que eu quero que você tenha essa noção. É um pouquinho mais complicada pelo seguinte. Existem dois grandes conceitos aqui que a gente tem que gravar. Que é o seguinte, ó. Se algo que eu vi na prova, eu sei que às vezes você tem um pouco de dificuldade com a biologia, mas eu vou tentar fazer de uma forma mais simples para você, mais palpável. Se você já for da área de biomédicas, enfermeira, faz nutrição, faz biologia, aí tu já tá tirando onda. Mas olha só. Todas as vezes que você ouvir a expressão autossômica, você tem que lembrar que você vai sempre cruzar aquelas letrinhas que você já conhece. Azão com azão, azinho com azinho, bezão com bezinho. Enfim, são esses pares de letras que você vai usar, ok? Quando você ouvir a expressão autossômica. Isto aqui tem a ver com cromossomos. Os cromossomos do 1 até o 22º cromossomo. Por quê? Existe um outro grupo de cromossomos que são especiais para a gente, que a gente chama de cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais são diferentes. No meu caso, que eu sou um homem, eu sou um cara assim, ó, XY. E, por exemplo, a minha irmã, que é uma mulher, ela é XX. Isto são homens e isto são mulheres biológicas. Ponto final. Não há que se discutir aqui. Todas as vezes que uma herança for autossômica, eu vou perceber esse heredograma analisando sempre com letras de azão, azinho, por exemplo. Ok? Agora, cuidado. Se eu estiver analisando um heredograma e eu perceber que a característica que está manchando ali aqueles indivíduos estiver vinculada aos cromossomos sexuais, você não vai usar a expressão azão, azinho. Você vai fazer uma análise cruzando homens, XY, com mulheres, XX. É isso que você vai ter que usar ao fazer uma análise de heredograma, caso a gente perceba que essa característica, que essa doença esteja, por exemplo, ligada ao sexo. A expressão ligada ao sexo significa dizer que a característica está presa lá no cromossomo X. Se a gente perceber, por exemplo, que uma doença só está afetando o homem, exclusivamente todos os homens do heredograma, a gente vai perceber uma doença que a gente vai usar a expressão restrita ao sexo. Quando a gente usa a expressão que a doença, que a herança é restrita ao sexo, é porque ela está presa no cromossomo Y. E aí você esquece esse negócio de azão, azinho. Então toma só esse cuidado para a gente começar a diferenciar as nossas questões futuras aí. Beleza? As nossas análises de heredogramas. E aí, vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Essa herança, então, que a gente está estudando, ok? Seja ela recessiva, seja ela dominante, ela pode ser autossômica. Acabei de falar. A gente pode fazer uma análise para perceber se o que está acontecendo está sendo por conta de um azão, por exemplo, um gene dominante, ou se é por conta de um azinho, por exemplo, um gene recessivo. A gente consegue perceber isso. Agora, cuidado. Essa mesma característica que a gente estiver analisando lá no heredograma, ela pode ser ligada ao sexo. Se for ligada ao sexo, o meu cérebro vai ter que mudar na hora e entender que aquela doença está presa num cromossomo X, podendo afetar homens. Se a doença estiver presa no X, pode afetar um homem. Se a doença estiver presa no X, pode afetar o quê? Mulheres, sem problema nenhum. Ou ainda você pode ter, por exemplo, uma herança que a gente chama de restrita ao sexo. É uma outra expressão. Aí essa doença vai estar presa lá no cromossomo Y,
afeta somente o cromossomo Y. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que gravar. Falou na expressão ligada ao sexo, está presa no X. Falou na expressão restrita ao sexo, está preso no Y. E falou autossômico, tá tranquilo, aí tem a ver com azão, azinho. Beleza? Grava esse macetinho aí. Ok? Show de bola. Outra coisa importante que te dá uma boa dica, tá? É o seguinte, vou marcar aqui de vermelho. Repare também se a característica que você estiver estudando, ela está afetando homens e mulheres nas mesmas proporções. Se você olhar e contar, eu tenho homem afetado, mulher afetada, tem 5 homens afetados, 6 mulheres afetadas, tá batendo quase com meio a meio, tá quase na mesma proporção, tá tranquilo? Beleza. Se estiver afetando homens e mulheres nas mesmas proporções, você vai tender a acreditar que essa característica ali, ela é autossômica. E se ela for autossômica, você vai partir para aqueles cruzamentos do azão azinho. Beleza? Agora, se você estiver olhando o heredograma lá, percebeu que homens e mulheres estão sendo afetados em diferentes proporções, aí você vai perceber que essa característica provavelmente vai estar vinculada aos cromossomos sexuais. Aí, meu amigo, se tiver presa no cromossomo sexual, você tem que lembrar que o homem é assim e que a mulher é assim. E as nossas análises serão feitas baseadas em XX e baseadas em XY. É como se a doença tivesse assim, agarrada no X, se for ligada ao sexo, ou agarrada no Y, se for restrita ao sexo. Beleza? Vamos avançando. Eu queria poder dar uma aula explanada muito melhor de heredogramas, porque é muita coisa interessante, mas por conta do concurso se aproximando, né, galera? A gente tem que tentar agilizar e ser um pouco mais objetivo aqui. Agora eu vou matar as nossas explicações das heranças para a gente partir para as questões. Eu quero exemplificar para você essa questão para você não ter dúvida e ter um pouco mais de facilidade quando a gente começar a resolver os itens. São só 5. Vamos lá, preste atenção aqui comigo. Vamos analisar, vamos botar a cachola para funcionar. Um exemplo de uma herança que é autossômica. Opa! Leu essa expressão aqui, autossômica? Não fica com medinho não, vamos partir para dentro. Falou que é autossômica, vamos tentar entender por que a gente vai usar essas letras. Azão, azinho, azinho, azinho. Pode escolher outro par de letras aí, tá, pessoal? Pode escolher Bzão, Bzinho, é porque eu tenho o hábito de usar azão, azinho quando a questão não fala nada. Então vamos lá. Falou em autossômica recessiva, eu tenho que pensar nisso aqui, Eu tenho que pensar em azinho, azinho. Tá? Vamos tentar entender. Vamos tentar compreender isso no heredograma. Vamos lá. Olha o que eu quero que você perceba. Eu tenho primeira linhagem, segunda linhagem, terceira linhagem, a quarta linhagem e uma quinta linhagem, se a gente fizer uma análise de cima para baixo, né? Este homem, quadrado, e esta mulher, bolinha, tiveram 2 filhos, uma garota e um garoto. Tá, entendi isso aí. Isso aí foi. Só que olha que maneiro. Esse garoto aí, ele ficou doente. Ele tá manchado de preto e a garota não. Agora eu quero que você analise os pais. Olha aqui. Olha que legal. Os pais, eles não estão afetados. Não afetados. Mas eles tiveram um filho afetado. E aí olha aqui que eu quero que você grave a princípio. Se os pais que são não afetados, são pais totalmente normais, estão apresentando um filho com alguma doença, eu quero que você volte para aquela regra lá. Provavelmente essa doença vai ser recessiva. Pô, Bela, como assim? Olha aqui, meu filho, sobe, sobe, sobe. Olha o macetão, verifique os pais. Se você percebeu que os pais
têm fenótipos iguais, a figura está vazia, eles não estão afetados, eles não estão manchados, olhe para os filhos. Se você perceber que uma dessas crianças está manchada, é bem provável que esse caráter seja recessivo. É isso. Então olha para cá. Quando você fizer esta análise, o que a gente garante? Eu garanto que esse camarada aqui, ele é azinho, azinho. É isso que eu quero que você entenda. E aí eu vou além. Se ele é azinho, azinho, pode ter certeza. Um azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai. E por que esse pai e essa mãe não estão manchados? Porque do lado existe um azão. O azão, que é o gene dominante, se manifestou. Deu a característica de normalidade para esses pais. O azinho que gera a doença, aqui a doença está presa no azinho, por isso que ela é recessiva. O azinho que gera a doença não se manifestou nos pais, mas infelizmente se manifestou no menino, no filho, que nasceu azinho, azinho, veio do cruzamento desses pais, azão, azinho com azão, azinho. Ele deu o azar de juntar o azinho do pai com o azinho da mãe, deu mole, paciência, acontece, ok? E aí eu posso garantir, se eu fizer o restante da análise desse heredograma, que com certeza todo mundo que tiver pintado vai ser o quê? Azinho, azinho. Todo mundo que tiver pintado vai ser azinho, azinho. Ok? Isto é uma herança autossômica recessiva. Você percebe esse padrão. Agora, olha aqui. Vamos fazer um exemplo diferente de uma herança autossômica também, só que agora ela é dominante. Ou seja, se aparecer um gene, por exemplo, azão dominante, a pessoa vai ficar o quê? Afetada. Aí aqui já era. Por exemplo, se eu for azão, azinho, estou afetado. Se eu for azão, azão, já era. Estou afetado. Quem que vai ser normal? O normal vai ser o azinho, azinho. Estes aqui vão ser normais. Isso é mó loucura, tá? Vamos tentar fazer a lógica disso? Olha para cá, para esse heredograma aqui. Onde que eu tenho que caçar? Para onde eu tenho que olhar para perceber esse tipo de perfil? Aqui, achei uma parada maneira. Ó. Quero que vocês olhem isso daqui. Olha esse pai e essa mãe, hein? Olha que legal esse homem quadradinho, pintado, afetado, que casou com essa mulher que está também pintada. Eles tiveram 3 filhos, uma garota, um menino e uma outra menina. E olha que legal, essa menina aqui, que eu estou envolvendo de verde, não manchou. Como é que pode pais doentes, entre aspas, né, pais com alguma característica ali de doença, passa essa doença para 2 filhos, uma menina e um menino, mas não passa para outra garota? É porque, com certeza, o que deve ter acontecido aqui? Quando os pais estão marcados e tem uma filha, por exemplo, que não está, uma criança que não está, pode ter certeza, essa criança é azinho, azinho, ela é recessiva, ela é diferente dos pais, mas ela não é doente, ela não está com a característica. Ué, então como é que marca a característica? Simples. Se ela é azinho, azinho, um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. E por que eles não estão marcados? Porque eles têm um azão do lado. E manchou. Mas quem manchou? Quem manchou foi o azão. Esse gene dominante é que marca a doença. Ah, Bela, então peraí. Nesse heredograma, quem não for doente é azinho, azinho? Quem não estiver pintado, isso aí. Azinho, azinho em quem não estiver pintado. Estes são os ditos normais. Agora, poxa, entendi. Então, sempre que eu tiver uma pessoa manchadinha nesse caso, no mínimo, a pessoa vai ter um azão. Exatamente. No mínimo, essa pessoa vai ter um azão. Um azão para marcar essa doença. Conseguiu perceber? Azão é alguma coisa. Olha como é que a gente não consegue saber todo mundo, ó. Dá uma olhada nisso aqui que eu estou envolvendo de verde. Olha que bacana. Se eu tenho um pai azão, azinho, estou marcando aqui com a setinha verde, e eu tenho uma mãe azão, azinho também,
ambos marcados, ambos afetados, por que que a primeira filha, que está aqui, ó, tô marcando com a setinha, eu sei que ela é azão alguma coisa. Eu não sei se ela é azão ou se ela é azinho. Eu não sei. Por que que eu não sei? Por conta do cruzamento dos pais, ó. Quando eu cruzo azinho com azinho, eu tenho estas possibilidades. Azinho e azinho. Isso vem daquele jogo da velha, tá, pessoal? Isso vem daquele jogo da velha que a gente já aprendeu nos nossos últimos cruzamentos. Eu já fiz direto de cabeça, tá? E aí, quando você olha, essa pessoa seria afetada, essa pessoa seria afetada pelo azão, essa pessoa seria afetada pelo azão, e essa pessoa aqui não é afetada. Entendeu a jogada? Foi o que aconteceu com essa garota aqui. Isto quer dizer uma herança autossômica dominante. Fechado? Muito bem. Vamos avançar. Estamos acabando a parte teórica. Graças a Deus. E aí vem as questões. O que é uma herança restrita ao sexo? Opa, usei a expressão restrita. Belo, na hora, hein? Falou restrito, falou a palavra restrita, pensa só no homem. Qual é a marca do homem? Qual é a marca do... Vai meter um azinho aqui para um homem? Não. Falou em restrito, grava o cromossomo Y. A doença vai estar presa no cromossomo Y. Ela é restrita ao homem, restrita ao sexo, restrita ao cromossomo sexual Y, ok? Pode verificar que todos, cuidado com isso, todos os homens, eles estão, o quê? Marcados. Então calma aí, tem que ser todos os homens? É, meu filho, tem que ser todos os homens. Porque imagina, olha que maneiro, eu tenho esse homem marcado com uma mulher, normal, ok. Aí ele teve 2 filhos, olha isso. Teve 3 filhos homens, Aí ele manchou esse e não manchou esse. Aí o aluno chega lá na prova da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, isso aqui é uma herança restrita ao sexo. É restrita ao sexo, só tô vendo um homem se ferrando. Errou, pô. Errou. Pô, Belo, como assim eu errei? Filho, presta atenção. Presta atenção. Todo homem é assim. XY. Eu sou XY. Então, se um dia eu tiver um filho do sexo masculino e eu tiver alguma doença presa no meu Y, todas as vezes que eu tiver um filho homem, o que eu mando pro meu filho? Eu mando um Y com a doença. Tem saído, meu filho vai ficar afetado. E o meu filho vai pegar o X da mãe dele. Para o meu filho ser formado, né? Ele tem que ter o Xzinho que veio da mãe dele, mas eu mandei o Y. É por isso que na herança restrita ao sexo, esse pai está afetado e afetou os 2 filhos dele. E aí esse filho dele que casou com essa mulher aqui, ó, teve 2 que afetou o filho também. Veja que o problema está no Y, sem pular geração. Isto é uma herança restrita ao sexo. Cuidado, hein? Se tu tiver uma pessoa que tu tá olhando, e tem um homem que tá escrito aqui que ele é normal, e é porque significa que o Y dele tá bom, hein? Se o Y dele tá bom, toma cuidado, porque isso aí não é herança restrita ao sexo. Fica ligado, pode estar presa no X, tem que tomar um cuidado com essa parada aí, beleza? Não é porque tem um quadrado pintado que tem que ser restrito ao sexo, não. Conseguiu compreender? E vamos à última, para a gente fazer as nossas questõezinhas, que é uma herança, que eu digo que é uma herança ligada ao sexo. Parou, hein? A expressão ligada, você vai pensar sempre no cromossomo sexual X. É porque a doença está presa no X. É isso, a característica que vai ser passada de geração em geração pode afetar inclusive homens e mulheres, né? Porque o homem pode ser afetado pelo X, a mulher pode ser afetada pelo X. Aí eu vou dizer que essa herança ela é ligada ao sexo. Vamos fazer uma análise? Olha para cá. Vamos olhar esse heredograma aí.
Primeira coisa que você tem que perceber. Eu tenho a mesma quantidade de homens e mulheres afetados neste heredograma? Não, não tenho. Pode ver que as proporções não estão batendo, não. Eu tenho 3 homens e 3 mulheres afetadas? Não. Eu tenho 3 homens afetados, esse. E eu tenho apenas uma mulher afetada. Então a proporção já não está maneira. Quando isso acontece, você não pode já ficar pensando em papo de azão-azinho. Papo de azão-azinho é papo de autossômico. Entendeu? Aqui a parada, você vai ter que fazer um outro raciocínio. Tenta esquecer um pouquinho o azão. Começar a pensar em XX, vamos começar a pensar em XY. Olha que parada maneira. Olha que parada maneira. Olha como é que isso aqui é complicado. Imagina a seguinte situação. Eu tô vendo que eu tenho um homem normal e eu tô vendo uma mulher afetada. Aí esse casal teve um homem doente, afetado, e uma garota normal. Pô, pronto, já deu caô aqui, já não tô entendendo mais nada. Calma, filho, respira. Como é que eu justifico isso? Olha que interessante, cara. Olha que interessante. Se eu tenho uma mulher afetada, vê se não pode ser isso aqui, ó. Toda mulher é XX. E às vezes ela pode ter, por exemplo, vou botar uma letra aqui minúscula, tá? Para você perceber que uma doença vai estar presa nesse cromossomo X. Ela pode, por exemplo, ter um Dzinho e um Dzinho. Ou seja, ela tem um gene recessivo preso nos 2 cromossomos X dela. Vamos supor que isso afetou esta mulher. Vamos supor que essa mulher afetada seja assim. XDzinho, XDzinho. Tá bom. Acredita em mim, tá? Acredita em mim. Aí, vamos olhar... Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Vamos olhar esse pai. Aqui, ó. XDzinho. Deixa eu botar uma caneta mais fina que vai ficar melhor. Ó, essa mulher X afetada com Dzinho, X afetada com Dzinho. Ela está marcada por algo recessivo. Vamos olhar o companheiro dela. O companheiro dela é um cara normal, ele não está marcado, então ele é XY. Todo homem quadrado é XY. Mas ele está normal, tranquilo. Lembra que a expressão ligada é algo que está agarrado no cromossomo X. Tá tranquilo. Esse cara que é XY, ele vai cruzar com essa mulher doente. O que será que pode acontecer num cruzamento entre um homem XY e uma mulher, por exemplo, XDzinho, XDzinho? Uma mulher doente, uma mulher afetada. O que será que acontece aqui, quando eu grudo esses gametas? O que pode acontecer é exatamente esse tipo de combinação. Fica olhando. XDzinho, XDzinho, o X do homem com o XDzinho da mulher. Outra possibilidade, olha que interessante. O XDzinho da mulher com o Y do homem, por exemplo. E também um XDzinho da mulher do homem. Caramba, é isso mesmo? Olha aqui, ó. É um homem que, infelizmente, ficou afetado, porque a doença está presa no X, então apareceu o XDzinho nesse homem, coitado, ele está doente. Apareceu o XDzinho nesse homem, ele está doente. A doença é presa no X. Agora, olha essa garota aqui, ó. Olha essa garota. Essa garota não é doente. Porque o Dzinho apareceu só em um cromossomo X dela, não apareceu nos 2. Então não marcou ela. Por isso que ela é o quê? Normal. Olha essa garota também não é doente. Essa menina aqui do lado, ela não é doente. Tá percebendo isso? Aqui, ó. Ela é normal. Ah, entendi. É possível acontecer isso? É possível essa herança ser passada através do cromossomo X? É. É uma leitura mais difícil de perceber, mas é possível. Tá bom? Então, se você olhar aqui, ó, um homem normal, a mulher tá doente,
teve o primeiro casal de filhos, o cara tá afetado, é porque o cara é assim. A irmã dele deu sorte, a irmã dele veio normal. Só apareceu um Dzinho, a gente diz até que essa irmã ela é heterozigota. Provavelmente o gene que está nesse X aqui dela, azulzinho, a gente chama até de XDzão, por exemplo. É como se fosse um gene que, né, não deixou o Dzinho se manifestar. Tá tranquilo. Agora, olha que interessante. Este homem aqui, que eu estou botando a seta, esse homem, ele não está doente? Então é como se ele fosse o XDzinho, que ele recebeu da mãe, e ele recebeu o Y do pai. Por isso que ele é XY, ele é um homem. Aí ele vai e conhece uma mulher. Ela é XX. Beleza. Beleza. Se a mulher é XX e ela não está pintada, a princípio ela é normal. A princípio ela é normal. Mas olha o que aconteceu com esse filho desse casal. Esse casal aqui, ó. Olha o que aconteceu com o filho desse casal. Esse cara que está pintado de preto ganhou o Y de quem? Do pai dele. A doença está marcada no Y? Não. A doença está marcada no X. Então ele está marcado de preto. Por que ele está marcado de preto? Porque ele pegou o X da mãe dele, certamente algum X com um Dzinho. Não sabia, mas com certeza ela tem um Dzinho ali. Ela não está pintada, tudo bem, mas ela com certeza ela porta esse gene Dzinho. E aí, por azar, justamente ela doou esse XDzinho para o filho dela, acabou deixando o filho dela doente. É isso que acontece. Beleza? Poxa, Bela, eu queria fazer essa última análise aqui, é possível? Eu posso analisar esse último casal que eu estou envolvendo aqui de amarelo e fazer uma análise dos filhos? Pode, pô. Olha que legal. Essa garota aqui, ela é XX. Esse homem aqui, ele é XY. Um cara normal, uma mulher normal. Vão casar e vão ter filhos. Tiveram 3. Essa garota, XX, esse homem, XY, e essa garota, XX. E agora, como é que eu faço essa análise? Simples. A doença não está presa no X? Ok. Se a doença está presa no X, é o X que marca a doença recessiva. Botei um Dzinho ali no X, por exemplo. É o X que marcou. Pô, beleza, Belo, mas olha só. Esse Y aqui veio do pai dele, né? Veio. E esse X aqui, marcado com a doença, veio de quem? Veio da mãe, filhão. Veio da mãe. Tem um XDzinho na mãe. Ué, mas a mãe não tá pintada. Tá com a bola escura ali marcada. Por que essa mãe tá normal? Porque ela tem no outro X, certamente, um gene dominante. Esse gene dominante, Dzão, ali agarrado no X, não deixou o XDzinho se manifestar. Por isso que é uma mulher normal, ela tá achando que tá passando batida. Mas ela, sem querer, doou o gene XDzinho pro filho dela, acabou dando azar. Agora, olha que interessante, por que as filhas não estão doentes? Porque olha que legal, o pai mandou o X, um X normal. Doou outra filha. Que bom, graças a Deus. A mãe também doou um X. Só que qual é o X que essa mãe doou? Por exemplo, ela pode ter doado o XDzinho. Ela pode ter doado o XDzão. A gente não sabe. Mas o que importa é que não marcou a filha. Não deixou a filha doente. A filha só seria doente se fosse XDzinho, XDzinho. Não é o caso. Beleza? Então, a característica ligada ao sexo é uma característica mais difícil de você perceber quando essa doença estiver presa no X. E aí, resumidamente falando, você não tem muita saída na prova. Ou você vai fazer um teste para ver se é autossômico, dominante ou recessivo, a doença, ou você vai esquecer o autossômico e partir para uma característica em cromossomos sexuais. Você vai testar se é algo que está preso no X, aí a gente diz que é ligado ao sexo, ou se é algo que pode estar preso no Y, aí a gente fala que é restrito ao sexo. Ou você vai cruzar azão azinho com azão azinho, ou tu vai ter que cruzar XX com XY, filho. Não tem saída. Heredograma é isso.
Combinado? Vamos para as nossas questões para a gente terminar essa aula bolada, porque essa aula aqui é punk. Galera, curta o vídeo aí, compartilha, @professor Belo no Instagram. Desculpa pela toalhinha aí também, que hoje está muito quente aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos que vamos, galera, na base do sacrifício, tá? 5 questõezinhas pra gente matar isso aí, vambora. Você que tá querendo material, já falei, 1000 inscritos. Com 1000 inscritos no meu canal, eu vou começar a soltar o PDF pra galera antes aí, para vocês terem esse material como fonte de estudos, até para as provas de vocês de concurso, futuras ou para o ensino médio, por aí vai. Banca FGV, segura essa marimba, tá? Banca FGV, do ano de 2016, cobrou heredograma. O aluno vai olhar e ele vai se assustar. Eu não quero que você tenha medo. Vamos para análise. E vamos fazer conta, hein? O professor, ele orientou os seus alunos a fazerem um levantamento de determinadas características entre os membros da própria família ou entre vizinhos. Depois, ele selecionou alguns casos especiais a fim de testar os conhecimentos de genética da turma. Um desses casos está representado no heredograma a seguir. Análise básica, linha 1, linha 2, linha 3. Percebam, mulher 1 casou com homem 2. Tiveram quantos filhos? 2, o 4 e o 5. Ponto. Beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. O 3 é um cara que casou, ó, a mulher 3 casou com o homem 4. Tiveram 2 filhos, o 8 e o 9. É isso que você tem que fazer de análise. Ok. Aqui ele foi bonzinho com você. Quadradinho ele falou a legenda. É um homem que não exibe a característica. Ou seja, ele não está marcado. Bolinha é a mulher que não exibe a característica. Ela está em branco. Agora, se tiver pintada, no caso aqui eles pintaram de cinza, a mulher tem alguma característica e o quadradinho pintado, o homem tem alguma característica. Aí ele fala, após a análise do heredograma, os alunos concluíram que os indivíduos, aí vem a opção 1 e 2 são homozigotos. E aí, será que o indivíduo 1 e 2, aqui ó, esse casal aqui ó, 1, 2, essa mulher com esse homem, será que eles são homozigotos? Isso está certo ou está errado? Vamos fazer a análise? A análise é a regra, ó. Se eu tenho, vamos pegar esse quadradão amarelo aqui, tá? Pensa nesse amarelão. Belo, o que tu tá percebendo aí, nego? Vamos, fala comigo, aqui ó. Pais não afetados, é isso que eu tô lendo. Normais, ó. Os pais ditos normais. Eles estão gerando o quê? Filhos. Só que um desses filhos está o quê? Afetado. No caso aqui é uma menina, né? Ele afetou essa garota aqui. Galera, se eu tenho pais que não são afetados, geram pelo menos um filho que é afetado, esse filho é o diferentão, eu vou maldar que esse filho, no caso aquela garota, é azinho. É isso que eu vou maldar aqui, ó. Azinho nela. Ela é a diferentona, característica recessiva. E aí eu vou subir, nego, vou subir. O azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Beleza, mas o pai e a mãe não estão afetados. É porque eu tenho um azão do lado. Se eu tenho um azão do lado, o azão dominou o azinho. E aí a característica só se manifestou na mulher 5, porque ela deu o azar de, nesse cruzamento do azão-azinho com o azão do azinho, pai da mãe, ela infelizmente recebeu o azinho e pum, manchou a garota. Não teve jeito. Beleza? É isso que eu quero que você entenda. Logo, quando eu analiso a mulher 1 e o quadrado 2, que é um homem, eu não posso dizer que eles são homozigotos. Homozigoto se ela fosse azão e o pai fosse azão. Isso é homozigoto. Ou se o pai e a mãe fossem azinho. Não são. Eles são heterozigotos. Por isso, o item 1, ele é o que é? Falso. Os indivíduos 1 e 2 são heterozigotos. 1 é falso, tá, pessoal? Ó, 1 é falso. Então, ó, está correto o que se afirma em 1? Não. Em 1 e 2, impossível. Em 1 e 3, impossível. 1 é falso. Vamos ver. Item 2. 3 e 4
podem ser homozigotos ou heterozigotos? Vamos analisar. Cadê o 3 e o 4? Achei. Indivíduo 3, no caso é a mulher, indivíduo 4. Eles podem ser homozigotos ou eles podem ser heterozigotos? E aí? Olha como é que isso aqui é fácil. Olha o indivíduo 4. Tá? Dei ali pra... Botei uma bolinha ali de laranja ali. Olha o indivíduo 4. Ele veio de quem? O indivíduo 4 veio do pai dele, que é azão, azim, e veio da mãe dele, que é a mulher 1, né? Que também é azão, azim. Ah, beleza. Quando você cruza isso, quais são as opções que você tem? Azão, azão. Estou fazendo mais rápido agora. Azão com azim. Depois, de novo, azão com azim. E, por fim, azim com azim. Eu tenho estas possibilidades aqui. Ora, se 3 e 4 podem ser tanto homozigotos como heterozigotos. Galera, olha só. O indivíduo 4, ele não está pintado. Ok? Ele não está pintado. O indivíduo 3, ele também não está pintado. É uma mulher. Mas olha a treta. Olha a treta que eu não sei se tu viu. Vou marcar pra tu, hein? 3 e 4 tiveram 2 filhos. O 8 e o 9. Ah, mas o 8 tá pintado. Opa! Se o 8 tá pintado é porque o 8 é azinho, azinho. Ponto final, não há que se discutir. Se o 8 tá pintado, ele é azinho, azinho, um azinho veio da mãe, o outro azinho veio do pai. Logo, eu tenho certeza que o indivíduo 4 é azão, azinho e o indivíduo 3 também é azão, azinho. O azão ganha do azinho, não deixa os indivíduos 3 e 4 ficarem manchados. É uma análise chata, é horrível, mas é o que cai. Logo, 3 e 4, eles não podem ser homozigotos. Eles só podem ser heterozigotos. Somente eles sendo heterozigotos é que eu consigo justificar a presença do indivíduo 8 com essa manchinha nele. Por isso que ele é azinho, azinho. Logo, esse item também está o quê? Falso. Caramba, se esse item está falso, o 2 está falso, o gabarito vai ser a questão, a letra C. Só o 3 é verdadeiro. Pô, Bela, mas eu quero aprender. Beleza, a gente aprende aqui. O item 3 é... o pessoal odeia, hein? A probabilidade do indivíduo 9 e 10 terem uma criança com a característica é de 1/6. Vamos ver. Aqui, ó. Cadê o 9? Tá aqui. Cadê o 10? Tá aqui. Eles estão pintados? Não, não estão. Simples. Vamos começar a ver o seguinte. Como é que é o indivíduo 7? Azinho, azinho. Tá manchado. Beleza? Com certeza tá manchado. Como é que é o indivíduo 9? Vamos avaliar. O pai é o azão, azinho, a gente já viu. A mãe do indivíduo 9 é a 3. Azão, azinho. Beleza. Sem problema nenhum quanto a isso. O indivíduo 3 com 4, ó, o 3 vai cruzar com o 4. Vamos ver como é que fica isso? Azão, azinho cruzado com azão, azinho. Se o 3 cruzou com 4, as crianças podem ser assim, ó. Azão, azão, azão com azinho, azão com azinho e azinho com azinho. São as 4 combinações possíveis. Logo, o que eu tenho que compreender? Essa é a parte mais difícil. O indivíduo 9, ele não é azinho, azinho. Isso aqui está fora. O azinho, azinho, ele não pode ser. O indivíduo 9 não tem como ser azinho, azinho, porque senão ele estaria manchado. Então eu não vou considerar isso na conta. Não vou considerar isso na conta. Eu vou considerar somente isso daqui. Aí eu te pergunto, o indivíduo 9
azão, azão? Ou o indivíduo 9, ele é azão, azinho? E aí? Eu não sei. Ele é azão alguma coisa. Eu não sei. Agora, eu tenho certeza que, se a questão está me perguntando qual é a probabilidade desse indivíduo 9, junto com o 10, terem uma criança com a característica, é porque essa criança tem que ser azinho, azinho. Para ela ficar marcada. Tem que ter a característica, tem que ficar marcada essa criança. Exibir a característica. Aí, meu irmão, não tem jeito. Se uma criança tem que ter a característica, eu tenho certeza que um azinho tem que vir do pai e o outro azinho tem que vir da mãe. Logo, o indivíduo 9, que é um homem, ele tem que ser azão, azinho. Ele tem que ser azão, azinho. Aí, olha que maneiro isso aqui. Ele poderia ser azão, azão. Ele poderia ser azão, azinho. Ou ele poderia ser azão, azinho de acordo com o cruzamento dos pais dele. Logo, para ele ser azão, azinho, chupa essa manga. Para ele ser azão, azinho, eu tenho 2 chances num total de 3 possibilidades. Eu tenho que levar isso em consideração na probabilidade matemática. Logo, 2/3 é a chance, é a probabilidade matemática do indivíduo 9 ser do tipo azão, azinho, hein? Porque senão ele não vai conseguir justificar ele ter um filho afetado, não. E ele vai cruzar com o indivíduo 10, que é a análise do 10 aqui. O 10 tem que ser azão, azinho. Tem que ser. Não, primeiro que não está pintada. Essa mulher não está pintada. Se ela não está pintada, tu já sabe que ela tem um azão aqui de cara. E, obviamente, pelo fato do pai dela estar manchadinho de cinza, é porque ele é azinho, azinho. Ela recebeu um azinho do pai. Logo, eu tenho certeza absoluta, sem fazer conta, que essa mulher realmente é azão, azinho. Cara, aí olha que legal. Eu cruzo o azão, azinho desta mulher com um azinho do indivíduo 9. O que acontece no cruzamento entre um azão, azinho com um azão, azinho? Vou puxar para baixo. O que acontece? Mesma coisa. Azão com azão, azão com azinho, azão com azinho e azinho com azinho. Ora, indivíduo 9 com indivíduo 10 cruzando, eu tenho todas essas possibilidades de nascimento. E ele quer uma criança que tenha a característica. Logo, ele quer uma criança azinho, azinho. Para uma criança nascer azinho, azinho, é uma chance num total de 4. Foi? Aí eu venho e trago essa fração para cá. Uma chance num total de 4 para que a criança seja azinho, azinho. Quanto que dá isso? Quando eu combino uma situação e outra, eu preciso que o indivíduo 9 seja 2/3 e eu preciso que essa criança tenha característica azinho, azinho. Quando eu faço essa conta de 2/3 vezes 1/4, eu tenho 2 vezes 1 dando 2, 3 vezes 4 dando 12. Quando eu simplifico 2 com 12, eu tenho 1/6. Então, a probabilidade de 9 e 10 terem uma criança com a característica é de 1/6? É de 1/6. Gabarito verdadeiro. Item 3 verdadeiro. Questão hardcore. Beleza. Tá lá, 3 correto. Foi? Olha, 2 da FGV também. Isso aqui tem a ver com leis de Mendel, galera. Cruzamentos mendelianos direto com probabilidade. Tu vai olhar, tu vai falar, não vai dar para resolver. Mas é fácil, filho. Essa aqui é fácil. Os heredogramas a seguir mostram indivíduos que apresentam o fenótipo, né, de uma característica hereditária marcados em cinza. Observação 1. Considera que os indivíduos de fora, né, que eles entram na família lá pelo casamento, eles não portam um gene determinante da característica. E observação 2.
considere que o círculo indique mulher, ele nem precisava ter falado isso, e que o quadrado indique um homem, nem precisava ter falado isso. Então eu tenho 3 heredogramas, 1, 2 e 3. Vamos acertar essa questão em 30 segundos? Olha para o 3. Olha para o 3. O que você está percebendo no 3? Quem é que está manchado? Homens ou mulheres? Homens, ok? Se estão manchados os homens, eu quero saber o seguinte, cuidado, são todos os homens que estão marcados? São todos os homens? Olha a primeira linha, tem homem marcado? Tem. Olha a segunda linhagem, tem homem marcado? Tem, todos. Olha a terceira linha, tem homem marcado? Tem, todos. Sem medo nenhum, o problema está no Y. Se o problema está no Y, isso aqui é restrito ao sexo. Então, cadê o 3? Tem que ser restrito ao sexo. Então, olha só, classifique os 3 heredogramas, colocando no espaço entre parênteses o número do heredograma que corresponde às características a seguir. Vamos embora? Vamos lá. Qual é a característica ligada ao cromossomo sexual Y? É essa, pô. É essa. Só de bater o olho eu já vi. É o quê? O 3. Beleza, agora vai pegar. Eu tenho que ver quem é autossômico recessivo e quem é autossômico dominante. Isso tem a ver com quem é que vai apresentar o tal do azinho para ser autossômico recessivo, ou quem é que vai apresentar o tal do azão alguma coisa, sabendo que o azão vai ganhar e vai ser dominante. Isso quer dizer autossômico. Beleza? E agora? Como é que eu vejo isso? Vamos fazer a análise. Vamos fazer a análise. Olha aqui. Acompanha comigo. Quero pegar uma característica, ver se vocês entendem que isso aqui é maravilhoso. Ó, aqui, ó. Pô, já peguei. Aqui, ó. Pais, homem e mulher. Pais normais, eles não estão pintados. Olha os filhos. Tendo filhos com características diferentes. Tá na cara, né? Olha aqui. Se eu tenho um pai e uma mãe normal, até aqui só, tá, pessoal? Envolvi só a parte que importa de azul. Se eu tenho pais não afetados, normalzão, tranquilão, gerando crianças, 1, 2, 3, 4, 2 meninos e 2 meninas, e eu acabei afetando pelo menos um deles, é sinal de que essas crianças afetadas, elas são azinho, né? Não tá com cara? E aí cada uma delas recebeu um azinho do pai e um azinho da mãe? E aí o caso do pai e da mãe não estarem sendo afetados é porque tem um azão do lado? É isso que você tem que maldar. Obviamente que eles estão marcados aqui, pintados de cinza, porque no critério número 1, pode ter certeza que essa doença ela é recessiva. Ela só se manifestou porque a criança ali é azinho. O outro, você por eliminação vai perceber que é uma herança autossômica dominante. Perfeito? Tranquilo. E aí a gente então sabe que 1 é recessiva. Cadê o 1? Então é 1 recessiva ligada ao cromossomo sexual Y, que a gente chama de restrita ao sexo, tá? Restrita ao sexo. É o 3 e depois aqui tem que ser o 2. Então ficou 1, 3, 2. O gabarito da questão 2 é a letra D de dado. Essa é a correlação correta. 3 da FGV, toma que é de graça, vamos embora. O heredograma a seguir refere-se a uma família cujo indivíduo representado pelo símbolo em negrito, tá aqui, ele é afetado, ok? Por uma doença, já deu a dica, por uma doença genética autossômica recessiva. Matei. Se a doença é autossômica recessiva, é só vir no indivíduo 6 e lançar um azinho. Não vou nem pensar. Se azinho, no caso dessa mulher, né? Como é que são os pais? Recebeu um azinho da mãe e o outro azinho veio do pai. Pai e mãe, 3 e 4, né? Não estão pintados? Mole. É só chegar do lado e botar um azão. O azão ganha do azinho, não deixa a doença se manifestar. Mas a garotinha 6 deu uma azada pleura. Ela pegou o azinho do pai e o azinho da mãe. Se ferrou. Aí vem a probabilidade, os alunos têm medo disso, ó, matemática. A probabilidade da próxima criança
nascida desse casal 2.3 e 2.4 ser do sexo masculino e apresentar a anomalia é de quanto? Olha aqui. Olha como é que isso aqui é fácil. Ele quer saber a probabilidade. Mas olha só. O casal é o 2,3 e o 2,4. Ó. Linhagem 1, linhagem 2, linhagem 3. O casal 2,3 é esse. É esse aqui. Casal 2,3, casal 2,4. Eles não são azão, azinho? Eles são, então vamos cruzar eles, pô. Azão, azinho, que é o indivíduo 3, que é o homem, ele vai cruzar com a mulher dele, que é o indivíduo 4. Azão, azinho. Cruzou. Vou fazer um jogo da velha dessa vez, porque tem gente que ainda não está acostumada, né, do jeito que eu fiz aqui durante a aula, mas eu faço o jogo da velha tranquilamente e separo os gametas, ó. Azão para um lado, azinho para o outro do pai, azão para um lado, azinho para o outro da mãe. E vou começar a combinar. Azão com azão com azinho, depois azão com azinho e por fim azinho com azinho. Problema nenhum. Estou fazendo uma análise desse bloquinho aqui. Tranquila. 3 com mulher 4 cruzando só podem dar esses tipos de filho. Azão, 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 azinho. Azão, azinho, azinho, azinho. Quem se ferrou foi a menina 6. O problema é dela. Ok? Cara, você acabou de olhar o cruzamento aqui, ó. Tá na seta. Você acabou de olhar o cruzamento. Qual é a probabilidade de uma criança vinda desse casal ser do sexo masculino? Vamos lá. Você, quando tiver um filho aí, tu sabe se vai ser homem ou mulher? Tu não sabe. Então, uma criança nascer do sexo masculino, qual é a probabilidade? 1/2. Você tem 2 sexos para nascer, mulher ou homem, ponto. Mas você quer que nasça homem? Então é uma chance em 2, é 50%. E, na matemática, é vezes. Eu quero que seja menino e eu quero que tenha anomalia. Quais dessas crianças aqui do cruzamento vai apresentar anomalia? Essa criança aqui, ó. Um total de 4 crianças podem apresentar a anomalia. Isso quer dizer 25%, né? Quando eu olho para isso, essa fração de ser menino e ainda tenho que multiplicar pela probabilidade da criança ter a anomalia, né? Pô, é 1/2 vezes 1/4. Quando eu faço essa conta, é simples. Vai dar quanto aqui? 1 vezes 1 dá 1, né? Numerador vezes numerador. 2 vezes 4 dá 8. Aí, ó, acabou. A chance é de 1/8. Meu irmão, se tu acertar uma questão dessa na prova da FGV, que trabalha com as leis de Mendel e com as ampliações da lei de Mendel, que tá lá no seu edital, meu irmão, tu vai tirar muita onda. Porque das 10 questões, se eles botarem uma dessa, eu tenho certeza que a galera vai pipocar. E dá pra resolver. Dá pra resolver. Tá acabando. Faltam só 2, a 4 e a 5. E chega. Isso aí. 4, 5 e chega. E aí o aluno olha assim e fala, ferrou. Não vou acertar. Aqui, ó. Os indicados pelas letras A e B representam famílias cujos indivíduos em preto eles são afetados por 2 diferentes anomalias genéticas, com penetrância completa. Pô, Belo, o que é isso aí, penetrância completa? É simples. Um gene, por exemplo, azão, domina o azinho, tá? É basicamente... Eles representam indivíduos do sexo masculino, os círculos feminino. Ok. Galera, ele está perguntando, a FGV está perguntando para você quanto ao padrão de herança dessas anomalias, o que é correto afirmar? O que pode afirmar em relação ao heredograma A e B? Cuidado com isso. Tem aluno que olha o heredograma B e fala assim, ih, meu irmão, olha lá, ó, quadrado pintado, quadrado pintado, quadrado pintado. Pô, só tem homem pintado, o problema tá no Y. Essa herança, ela é restrita ao sexo. O problema está no Y. O homem pintado, o homem manchado, olha lá. Toda vez que ele está manchado, aí encontra a mulherzinha.
poxa, se ele tiver um filho, ferrou, né? Tá no Y, né? Tá no Y, então tem que aparecer a mancha, né? Nos filhos, né? Tem que aparecer a mancha nos filhos. Ah, é? Aqui, ó. Apareceu por um acaso esse cara aqui. Vou pintar de azul. Esse cara aqui tá manchado. Teve uma mulher que tá do lado dele, casou com essa mulher. Por um acaso você tá vendo aqui ele com esse filho homem aqui manchado? Você tá vendo esse camarada, vou pintar de amarelo, hein? Você tá vendo esse camarada de amarelo manchado? Não. Então, olha só. Cuidado, hein? Olha o outro caso aqui. Vou envolver de vermelho. Olha aqui outro caso aqui, ó. Ó, mulher com homem. Tiveram um menino afetado e duas mulheres não. Como é que pode um cara estar afetado aqui no Y e o pai dele não está no Y? É possível isso? Você acha que o B é uma herança restrita ao sexo? Ou seja, presa no cromossomo Y? Nunca! Nunca! Não faça essa cagada na sua prova. Vamos tentar achar uma resposta assim? Para a gente tentar eliminar? Ele falando que o B é restrito ao sexo? Será que tem? Tomara que tenha, né? Ele falou o seguinte. Não sei o que. B é ligado ao X dominante? Vamos ver. B é ligado ao Y. Ó, B ligado ao Y, né? Será que é isso? Não é. Então, ó, de cara, graças a Deus, já deu para pelo menos eliminar um aqui, ó. Isso aqui é importante em prova, hein, galera? Tira pelo menos essa. Pô, já melhorou a chance de tu acertar. Tem que tomar cuidado com a análise do B aí. Vamos continuar a análise do B. Vamos ver. Se liga só. Eu tenho um homem casado com uma mulher que é normal. E aí tiveram 3 filhos, cara. Normais. Fecha aqui, na moral. Imagina que esse homem afetado é assim, XY. Imagina que a mulher normal é XX. Aí tá ele aqui, na moral. Coitado, doente. Vou marcar uma bolinha aqui. Vou marcar uma bolinha preta aqui nesse X para marcar a doença. E a mulher, tadinha, normal. Tadinha não, né? Que bom. Aí imagina que ele tem 3 filhos normais. Um homem, uma mulher e a outra mulher. Tá bom. Então aí. Será que, por exemplo, esse homem doou Y para o filho, essa mulher doou um X normal. Esse homem doou um X afetado, machucado para sua filha, mas a mulher doou um X normal. Esse homem doou um X afetado para sua filha, mas a mulher dele, em compensação, doou um X normal. Percebam que as mulheres não estão ficando doentes só por conta da presença de uma doençazinha ali, de um gene que está preso no X. Não marcou a mulher está normal. Entende isso? Quando você percebe isso, pode levar na intenção de que muito provavelmente, essa parte do heredograma B vai ser ligada ao sexo. Ou seja, a doença aqui, a característica aqui, por mais que esteja afetando homens, pode ver que está afetando homens, muito provavelmente essa característica está amarrada no cromossomo sexual X. Vai por mim, tá? Agora, não estou nem preocupado se é dominante ou recessivo. Agora, olha o A. Vamos fazer uma análise do A. Eu quero fazer sempre uma análise no seguinte sentido. Vou achar um casamento de pessoas normais com filhos diferentes. Achei. Ó. Pai e mãe normal tendo filhos diferentes. Achei. Isso tá com toda a cara do mundo de ser uma herança autossômica
ou seja, aquilo que envolve o tal do azão, azinho. Só que de que tipo? Se o pai é normal, a mãe é normal e a filha nasceu manchada, pode ter certeza que essa filha é o quê? Azinho, azinho, recessiva. Então, certamente, essa herança é autossômica recessiva. Eu iria numa resposta assim. A, herança autossômica recessiva. B, um heredograma ligado ao sexo. Eu tenho isso? Tenho. A, pedigree A, né? O heredograma do pedigree A pode ser autossômica e a do pedigree B ligada ao cromossomo X. Gabarito D de dado. E para fechar a nossa aula, o resto está tudo errado, tá, pessoal? Pode fazer uma análise aí depois com calma, dá um pause no vídeo, volta, acelera. É isso mesmo, é sacrifício. E, por fim, nós temos a questão 5. A questão 5 da banca IBAD, uma questão que eu trouxe, que pode ser que caia na sua prova. O heredograma a seguir mostra a herança de uma doença genética ao longo de 3 gerações da mesma família. Pode perceber que não está tendo salto, ó. Na linhagem 1 afetou uma mulher, na linhagem 2 afetou esse filho com essa filha, na linhagem 3 esse casal aqui acabou tendo um filho doente. Isso tudo você tem que perceber, beleza? Todas as gerações estão afetadas. Tal doença, ela afeta ali o sistema nervoso central, surge tipicamente por volta dos 30 ou 40 anos de idade, sem que nenhum sintoma prévio tenha se manifestado. Whiskas sachê, né? A análise do heredograma permite concluir que essa doença, que segue aí o padrão de herança mendeliana, olha como é que isso está na prova, pode ser o quê? E aí? Quando você olha esta bodega, tu vai pipocar? O que você acha que está acontecendo aí? Você tem que raciocinar o seguinte, vamos lá. Homens e mulheres estão, vamos botar assim, ó, eu tenho 2 homens, 2 quadrados, e eu tenho 2 mulheres, né, 2 bolinhas, pintados. Pô, homens e mulheres estão se ferrando na mesma proporção. Se tu for parar pra pensar, tá maneiro, ó, esse com esse, essa com essa, pô, estão ferrados juntos aí. Tá batendo a mesma proporção, tá? Quando bate a mesma proporção, basicamente a gente tem que pensar em coisas autossômicas. Eu tenho que pensar em azão, azinho, tenho que pensar em azinho, azinho. Eu tenho que pensar nesses tipos de cromossomos, esquecendo a parte dos cromossomos sexuais. Essa é a ideia, de cara, pela proporção. Agora eu tenho que verificar se essa questão de ser autossômico, se ela tem alguma coisa a ver com algo recessivo, ou se essa herança autossômica tem algo a ver com algum gene que é dominante. Vamos tentar entender? Uma mulher doente, afetada. Um homem. Olhei os filhos. Filho aqui, 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 ó. Tô olhando só para isso que eu tô rabiscando de amarelo. Tá? Os filhos são só esses, beleza? Cuidado para você não achar que esse cara aqui de azul é filho e nem essa mulher de seta azul é filha. Não são. São pessoas que estão chegando na família. Aí se liga pra gente ir embora. Como é que pode uma mulher afetada e um homem normal apresentar homem doente, mulher doente, homem normal e mulher normal? Como é que pode isso? O que deve estar rolando? Olha aqui, ó, vou dar um chute, tá? Vou dar um chute. Eu vou arriscar isso daqui. Eu vou arriscar isso daqui, ó. Vê se você concorda comigo. Eu vou chutar que esta porcaria aqui dessa situação, desse gene é azão, azinho para essa mulher. Calma que você vai entender. E eu vou chutar que esse camarada aqui, ele é azinho, azinho. Vou chutar, pô. Essa mulher é assim e o cara é assim. E quando eu faço esse cruzamento no jogo da velha, eu tenho a mulher assim e o homem assim. Quando eu faço isso, eu tenho a seguinte combinação. Azão com azinho, azinho com azinho. Azão com azinho, azinho com azinho. Ou seja, metade
metade apresentando uma doença e a outra metade, por exemplo, azinho, sem a doença. É isso que o meu cérebro está enxergando. Metade com, sendo azinho, e metade sem. Por isso que tá dando dois homens e duas mulheres se ferrando aí. É o que para mim tá aparecendo. Vamos só tentar confirmar isso. Faz sentido esse homem ser azinho? Faz, pô. Ele pegou um azinho da mãe dele, pegou um azinho do pai dele, que é normal, ele acabou se ferrando. Perdão, aqui não, né? Aqui não. Ele pegou um azinho do pai dele, concordo. E quem que você acha que ele pegou da mãe para se manchar? O azinho? Não, com certeza ele pegou o azão. Pum, manchou. A herança tá com cara de ser dominante. O azão aparece e mancha. Olha a irmã dele do lado. Ela pegou certamente o azinho do pai dela, não deixou ela doente, mas a mãe, sem querer, doou o azão dela. Pum, manchou a garota. Agora olha esse terceiro irmão. Esse cara aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Olha ele. Ele se deu bem. Sabe por que ele se deu bem? Ele pegou um azinho do pai, que é recessivo, não se manifesta, e sem querer, por cagada, pegou o azinho da mãe. Quando ele ficou azinho, ele não ficou doente. Que graças a Deus. Graças a Deus. Ele caiu nessa situação aqui, ó, do azinho sem a doença. E a irmã dele, a mesma coisa. Isto é um critério de sorte, é o acaso. Tá com cara de ser uma doença autossômica dominante. Aparece o azão, dá caô. Onde que eu acho uma resposta muito parecida com isso? Essa herança, ela é causada apenas por um gene autossômico recessivo? Não. Negativo. Recessivo, não. Ela é determinada por um gene autossômico dominante, podendo afetar tanto homens quanto mulheres? Perfeito. Gabarito B de Biobello. Ela é condicionada apenas por gene recessivo ligado ao sexo? Tem a ver com cromossomo X? Não. Tá fora. Ela é provocada por um gene autossômico holândrico? Holândrico quer dizer cromossomo Y, tá? Negativo. Senão somente homens seriam afetados. E ela é ocasionada por um gene ligado ao X recessivo? Ligado ao sexo? Ligado ao X recessivo? Também não. Acabou. Galera, são 5, letra B. Cara, é difícil? É tenso? Aula pesada? Quero desistir? Não quero mais viver? Galera, é isso, irmão. Não tem o que fazer. Entendeu? Tá querendo molezinha na internet? Vai ver Reels. Entendeu? Vai curtir uma praia. Vai ver TikTok. Aqui é pra quem quer. Não tem jeito. Tem que olhar essa aula de novo. Acelera a aula se for o caso. 1,5, 1,75, 2,0, 1,25. Bota lá mais lenta se tu quiser, 0,75. Se vira. Se vira. Beleza? Tem que acreditar, tem que perseverar. Não é fácil essa parte dessa análise, mas eu quero que você grave aquela teoria. Marque esses pais normais tendo filhos diferentes e marque esses pais manchados tendo filhos diferentes. Isso vai te ajudar em 90% das questões de heredograma. E faz o chute. Cai pro lado do autossômico, vai começar a cruzar azinho e tal, ou cai pro lado do sexual, que é XX com XY. Ou é isso, ou é outra coisa. Ou é bola ou é búlica. Beleza? Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui. Divulga esse canal aí pra galera que tá estudando, tá se ferrando aí na biologia, mas vai dar tudo certo. Eu sou o professor Igor Belo, @Professor Belo no Instagram. E também ative as notificações aqui, me acompanhe no YouTube, que tá bacana. E vamos bater os 1000 inscritos aí. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês, a sua família. Sorte, paz e muito sucesso. Um grande abraço e até a próxima.